Fala, nação rubro-negra, aqui é o Lino Rubro-Negro. Vim aqui para falar do jogo do Flamengo, né? Vim aqui falar do jogo do Flamengo. E antes de começar a falar do jogo do Flamengo, eu gostaria de pedir a vocês, vocês ainda que não é inscrito no canal Lino Rubro-Negro, né? Se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o seu like, né? Dá essa força para o canal Lino Rubro-Negro, né? Dá essa força para o canal Lino Rubro-Negro. E vamos começar, né, a falar do Flamengo, né? Ontem o jogo do Flamengo Internacional, né? Flamengo jogou demais ontem. Flamengo jogou bem ontem, né? Logo no começo do jogo, aos 3 minutos, né? Gabigol fez um gol do Flamengo, abriu o placar e o Flamengo partindo para cima, né? Conseguiu o segundo gol com um lindo gol do Andreas Pereira, um golaço do Andreas Pereira, né? Flamengo que jogou bem, merecia ali sair no primeiro tempo com 4-0, né? Com 4 gols, né? Teve Flamengo que no primeiro tempo teve um pênalti que o juiz não marcou, né? Depois eu vou falar sobre esse pênalti, né? Que teve um pênalti que o juiz não marcou, né, para o Flamengo. Ali o Flamengo ia abrir 3 gols, né? Depois o Internacional fez o gol, né, no contra-ataque, né? Fez o gol, né, no contra-ataque. Quase que o Internacional empatou o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo deu um espaço para o Internacional, mas o Flamengo, né, fez o resultado no primeiro tempo, jogou bem. O Flamengo jogou bem ontem, né? O Arrascaeta voltou, foi bom, né? Foi bom. Agora eu não sei se o Renato Gaúcho vai colocar o Arrascaeta para o jogo contra o Grêmio, né? Não sei, é bem provável que o Renato Gaúcho, né, vem com o time reserva para enfrentar o Grêmio. Vamos ver qual time que ele vai colocar a campo, né? Agora falando, né, o Flamengo jogou bem, né? Voltou a ficar 8 pontos de diferença para o Atlético Mineiro. E o Flamengo nesses jogos do Brasileirão, né? O Flamengo fazendo a preparação, né, do time para a Libertadores. O Flamengo jogou bem. O Flamengo contra o São Paulo jogou bem, onde venceu o São Paulo por 4-0. No jogo contra o Corinthians, o Flamengo foi aquele jogo ali, né, brigado ali, disputado, né? Mas o Flamengo venceu. E o Flamengo contra o Internacional jogou bem. Volto a falar, aquele gol do Andreas Pereira, um lindo gol, né? Que tocou pro Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro jogou lá na área, o Andreas Pereira vem e jogou para dentro do gol. Lindo gol do Andreas Pereira, um golaço, né? Um golaço do Andreas Pereira, né? O Flamengo que vai embalado, né, para enfrentar o Palmeiras, né, na Libertadores, né, na grande final da Libertadores, né. Agora vamos ver qual time que o Renato Gaúcho vai colocar na próxima terça-feira, né? Nessa terça-feira contra o Grêmio. Se ele vai colocar o time reserva ou se ele vai colocar alguns jogadores ali. Vamos ver agora qual o elenco, qual time que o Renato Gaúcho vai colocar contra o Grêmio, né? Agora falando
né, do jogo, né, voltando a falar do jogo, né, do Atlético Mineiro, né, falando do jogo daquele pênalti que não foi, né, falando daquele pênalti que não foi em cima do Diego Costa, né. A CBF precisa explicar os critérios dos árbitros que vem marcando pênalti para o Atlético Mineiro e o pênalti em cima do Everton Ribeiro que o juiz não deu, né? Pênalti em cima do Everton Ribeiro que o juiz não deu, né? Agora um pênalti que não houve, um lance lá sem vergonha do Atlético Mineiro. Diego Costa caiu dentro da área e o juiz vai e ali o VAR chama o juiz. Eu fico querendo entender qual é os critérios das arbitragens, porque um lance que não é pênalti, que não foi nada, até o próprio comentarista de arbitragem falou que não houve nada. Aí eu fico querendo entender que no lance do Atlético Mineiro, do Diego Costa, que se jogou dentro da área, o VAR chamou o juiz para olhar lá a telinha lá do VAR. E no lance do Flamengo e Internacional, o Flamengo estava de 2-0, né? O jogador do Internacional deu um empurrão, praticamente ali um empurrão no Everton Ribeiro, nas costas do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro foi e caiu dentro da área. O VAR nem chamou o juiz para olhar o lance. E o juiz não deu o pênalti. Um pênalti que não houve no Atlético Mineiro, o juiz marcou. O pênalti que foi claro, foi nítido ali que foi pênalti. E o juiz não deu, o VAR não chamou. É que eu falo, minha gente. O VAR tem que acabar. O VAR tem que acabar. O Campeonato Brasileiro não estão preparados para usar o VAR. Os brasileiros não estão preparados para usar o VAR. Não estão preparados. Como é que ele chama o juiz no jogo do Atlético Mineiro e Juventude? Como é que o VAR chama o juiz para olhar o lance, que não houve pênalti, e o juiz vai lá e marca pênalti para o Atlético Mineiro? E no jogo do Flamengo, um pênalti claro em cima do Everton Ribeiro, e o juiz não dá nada. Nem é chamado para olhar o VAR, nem é chamado. Ali o VAR não funcionou para anular o gol do Flamengo, né, do gol do Kennedy. Ali o VAR funciona. Para anular. Foi pênalti, foi impedimento. Mas para anular o gol do Flamengo, o VAR funciona, né? Agora, para mandar o juiz ir lá olhar e para mostrar com o juiz que foi pênalti, o VAR não funciona. Fica sem entender esses critérios do juiz, das arbitragens no jogo contra o Atlético Mineiro é o critério da arbitragem no Campeonato Brasileiro no jogo do Atlético Mineiro é e no jogo do Flamengo é outro, totalmente diferente. Gente, o Campeonato Brasileiro de 2021 foi uma vergonha. O Campeonato Brasileiro de 2021 foi uma vergonha. Foi uma vergonha esse Campeonato Brasileiro de 2021.
Foi uma vergonha esse Campeonato Brasileiro de 2021. Olha, eu estava olhando ontem, eu estava fazendo uma conta ontem. Se esse Campeonato Brasileiro, se o VAR fosse correto, se o VAR fosse certo, se o VAR funcionasse, e se o juiz e se a arbitragem seguissem a regra direito, o certo, fizesse o correto, ó, o Flamengo tá com 66 pontos. Flamengo tá com 66 pontos, né? E o Atlético Mineiro está com 74 pontos, né? O Flamengo tá com 66 pontos. No jogo do Flamengo e Cuiabá, vocês podem ver lá, pode olhar o lance lá do Flamengo e Cuiabá, o lance em cima do Vitinho. O lance em cima do Vitinho no final do segundo tempo, no final do jogo. Flamengo e Cuiabá, lance em cima do Vitinho dentro da área, pênalti em cima do Vitinho. Se o juiz fizesse o certo, o Flamengo sairia com a vitória lá naquele jogo. 66 pontos, ia para 69 pontos hoje. Não, hoje não, né? Flamengo, o lance lá do Cuiabá em cima do Vitinho, se a arbitragem fizesse correto, marcasse o pênalti, o Flamengo sairia com a vitória. Então o Flamengo está com 66, o Flamengo ia para 69 pontos. Jogo do Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo do Flamengo e Atlético Paranaense. Se a arbitragem fizesse o correto, se a arbitragem fizesse correto e seguisse a regra certo, o correto, o atacante do Atlético Paranaense agrediu o Léo Pereira. E o juiz expulsou. Se o juiz tivesse feito o correto de ter expulsado o atacante do Atlético Paranaense, o Flamengo venceria o jogo. 72 pontos. O Flamengo sairia com a vitória e ia para 72 pontos. Flamengo e Chapecoense. Lance. O goleiro da Chapecoense derrubou o Gabigol dentro da área. Pênalti. Se o VAR e se o juiz fizesse o correto, né? Impedimento, né? No lance contra o Chapecoense também, impedimento. Gabigol ia ficar na cara do gol, ia fazer o gol. A bandeirinha levantou. Então, se o juiz tivesse feito o correto, marcasse o pênalti, e a bandeirinha não tivesse levantado a bandeira, porque o Gabigol não estava em impedimento, porque tinha também um jogador da Chapecoense dando condições para o Gabigol, o Flamengo sairia com a vitória. Hoje o Flamengo estaria com 75 pontos, minha gente. Hoje o Flamengo estaria com 75 pontos. Se o Campeonato Brasileiro fosse o correto, seguisse a regra, né? Seguisse a regra e fizesse o correto, o Flamengo estaria com 75 pontos e o Atlético Mineiro com 74. O Flamengo estaria a 1 ponto na frente do Atlético Mineiro. Mas eles fizeram de tudo. A CBF fez de tudo para tirar o título do Flamengo esse ano. A CBF fez de tudo para o Flamengo não ser campeão brasileiro esse ano. Por quê? Para tirar o domínio do Flamengo. Porque o Flamengo foi campeão em 2019, 2020. E esse ano o Flamengo iria, se não fosse os erros de arbitragem. O Renato Gaúcho, volto a falar, o Renato Gaúcho tem a sua parcela de culpa? Tem, né? O Renato Gaúcho tem a sua parcela de culpa? Tem, mas a arbitragem que errou nos jogos do Flamengo foi bastante também. Então, o Flamengo ganhou, foi campeão em 2019, 2020, e esse ano o Flamengo iria
ser campeão se não fosse os erros da arbitragem. Então a CBF fez isso para tirar o domínio do Flamengo no Campeonato Brasileiro, para não deixar o Flamengo ser tricampeão, né? Tricampeão brasileiro. Tá nítido, gente. Tá nítido que a CBF não quis deixar o Flamengo ser campeão brasileiro esse ano. Tá nítido. Tá nítido, tá na cara que a CBF vem favorecendo, as arbitragens vem favorecendo o Atlético Mineiro, dando pênalti sem vergonha para o Atlético Mineiro, o jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, gol impedido, o juiz vai lá e dá o gol. Gol impedido contra o Atlético Paranaense, deu gol. Ontem o jogo do Atlético Mineiro, antes do pênalti, o Atlético Mineiro estava encontrando dificuldade para fazer para furar a defesa do Juventude. Estava encontrando dificuldade antes do pênalti. Estava encontrando dificuldade para furar a defesa do Juventude. Juventude estava marcando até bem. Depois que fez o pênalti, o Juventude tentou sair para o jogo para tentar empatar. Aí eles fizeram o segundo gol. Mas antes do pênalti, o jogo seria, se o juiz não tivesse marcado aquele pênalti, o jogo seria 0-0. O jogo do Atlético Mineiro, se o juiz não tivesse dado aquele pênalti, o jogo do Atlético Mineiro e Juventude ia ficar 0-0. E hoje ele estaria a 6 pontos, né? A 6 pontos. E hoje o Atlético Mineiro estaria a 6 pontos. Se o juiz não tivesse marcado aquele pênalti, o Atlético Mineiro e Juventude ia ficar 0-0 e o Atlético Mineiro estaria 6 pontos na frente do Flamengo. O Atlético Mineiro ontem foi beneficiado. E olha como é que é as coisas. Juventude brigando para não cair. Agora tá lá, ó, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E esse ponto que foi tirado dele lá quando acabar lá no final do Campeonato Brasileiro, pode derrubar o Juventude. Para você ver como é que é o Campeonato Brasileiro de 2021. Para vocês verem como é que foi o Campeonato Brasileiro de 2021. No jogo do Atlético Mineiro e Grêmio. O lance do segundo gol do Atlético Mineiro de pênalti, antes da cobrança, foi a cobrança de falta. Teve um jogador do Atlético Mineiro que não estava respeitando um metro de distância. Na barreira. Aí cobrou, a bola bateu na mão do jogador do Grêmio. Na mão do jogador do Grêmio. O que o juiz era para ter feito ali? Era para ter voltado o lance. E anulado o pênalti. Mas o juiz deu o pênalti. Prejudicando o Grêmio, né? O que teve de erros no jogo, erros a favor e erros a favor no jogo do Atlético Mineiro foi demais. E no jogo do Flamengo, o que teve de erro para prejudicar o Flamengo foi demais também. Agora tem gente que fala que o Flamengo é ajudado. Tem gente que fala que o Flamengo é ajudado pelas arbitragens. Essas pessoas que falam que o Flamengo é ajudado pelas arbitragens, eu só tenho uma coisa para falar para essas pessoas: que o Flamengo é ajudado pelas arbitragens. Não conhece nada de futebol.
não entende nada de futebol. Tem que ficar 48 horas vendo futebol para pelo menos aprender um pouco. Pelo menos aprender um pouco. O Campeonato Brasileiro de 2021 foi uma vergonha. O Campeonato Brasileiro de 2021 foi mais sujo do que puleiro de galinheiro. Esse Campeonato Brasileiro ficou manchado. Foi vergonhoso esse Campeonato Brasileiro. Foi vergonhoso. O VAR no Campeonato Brasileiro tem que acabar. Tem que acabar o VAR no Brasil, no Campeonato Brasileiro, minha gente. Eles não estão preparados. Eles não estão preparados para usar o VAR. Quem está lá no VAR não sabe usar o VAR. Não estão sabendo usar o VAR. Não estão sabendo. Vai passar aqui, filho? Não estão sabendo usar o VAR. Né? A pessoa que está lá no VAR não estão sabendo usar o VAR. Agora esse Campeonato Brasileiro foi uma vergonha, minha gente. Foi uma vergonha. Fizeram de tudo para o Atlético Mineiro ser campeão. Fizeram de tudo para o Atlético Mineiro ser campeão. Aí fala bem assim, o Atlético Mineiro é campeão. O Atlético Mineiro é campeão. Mas quando o Atlético Mineiro levantar a taça, vai ter que cortar a taça para dar para a arbitragem, para dar para a CBF. Porque o Atlético Mineiro foi ajudado, foi beneficiado pelas arbitragens. O Atlético Mineiro ganhou, mas ganhou com a ajuda do juiz. Ganhou com a ajuda do juiz esse Campeonato Brasileiro. Ganhar assim é igual pegar o Vasco subir para a Série A e fazer o Vasco ter essa ajuda, até o Vasco é campeão. Até o Vasco é campeão desse jeito. O Campeonato Brasileiro foi uma vergonha, minha gente. O Campeonato Brasileiro foi uma vergonha. É por isso que o Brasil não vai para frente. Por causa dessas coisas pequenas que acontecem no campeonato, no Brasil, né? Se o VAR fosse usado da maneira correta, se o VAR fosse usado da maneira correta, o Flamengo estaria com 75 pontos a 1 ponto a mais do Atlético Mineiro. E o juiz não deu pênalti no jogo contra o Internacional, né? Você vê ali, o Flamengo estava 2-0. O Flamengo estava com 2-0, né? Se o juiz marcasse aquele pênalti, o Flamengo ia ficar com 3-0. Não deu aquele pênalti. Quase que o Internacional foi lá, quase que o Internacional empatou. Agora, o critério das arbitragens nesse Campeonato Brasileiro, para um Atlético Mineiro é um e para o Flamengo é outro. Porque no lance do Atlético Mineiro e Juventude, o Diego Costa se joga e o juiz marca pênalti. E no jogo do Flamengo, o jogador do Internacional dá empurrão no Everton Ribeiro e o juiz não marca pênalti. Difícil entender os critérios da arbitragem no Campeonato Brasileiro. Difícil. É uma vergonha que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro de 2021. É uma vergonha que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro de 2021, né? Foi uma vergonha, foi uma vergonha. Volto a falar, o Renato Gaúcho tem a sua parcela de culpa? Tem.
tem, mas a arbitragem errou demais. Se a arbitragem não tivesse errado demais, o Renato Gaúcho estaria com o time lá na frente, iria lá, né, disputar a Libertadores. O Flamengo ganhando, né, ganhando, com certeza, com fé em Deus, o Flamengo vai voltar de lá com a taça na mão da Libertadores, né, com tri da Libertadores, e o Flamengo ganharia também o brasileiro, mas por causa da arbitragem do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro foi beneficiado e vai levantar a taça. Depois de 50 anos, uma vergonha o Campeonato Brasileiro. Volto a falar, o Campeonato Brasileiro de 2021 foi uma vergonha. O Campeonato Brasileiro de 2021 foi mais sujo que puleiro de galinheiro. Esse Campeonato Brasileiro de 2021 foi uma vergonha. Foi uma vergonha para o brasileiro. É complicado, minha gente, é complicado. Né? Complicado, né? Acontecer isso no campeonato. A CBF, volta a falar, a CBF, ela desqualifica o campeonato que eles fazem, mas é desse jeito, né? Boa nação rubro-negra é isso, né? Peço a vocês, que vocês ainda que não é inscrito no canal Lino Rubro Negro, né? Dá essa força no canal aí, né? Vocês ainda que não é inscrito no canal Lino Rubro Negro, se inscreve no canal, né? Ative o sininho e deixa o seu like, né? Lembrando para vocês que o seu like é muito importante para o crescimento do canal, então ajude o canal Lino Rubro Negro. Conto com a ajuda de vocês. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.